Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vai ser com a nossa amiga Sueli, a facilitadora, que vai apresentar o documento 138, né, Sueli? Isso, Então é com você. Muito obrigada. então tá bom. Boa noite, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Antes de começar, eu queria fazer uma oração e aí a gente já entra no nosso tema. Pai universal, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos por mais esse dia, por esta nova oportunidade de fazermos a tua vontade em nossas vidas. Somos gratos, Pai, pela chance de aprender, de crescer e de nos tornarmos mais próximos de Ti nessa nossa jornada espiritual. Que os ensinamentos de Jesus, o nosso amado Micael, toquem os nossos corações e mentes e iluminem o caminho de todos aqueles que buscam a verdade, hoje e no futuro. Pai eterno, de amor e de bondade, pedimos ao nosso ajustador do pensamento que nos guie com sabedoria e paciência nessa caminhada de aperfeiçoamento, até o dia que, enfim, estaremos reunidos contigo. Que o Espírito da Verdade, enviado por Jesus, nos revele as verdades eternas que ele nos ensinou, para que possamos compreender e viver a tua vontade em cada momento de nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a fé viva de Jesus, aquela fé que o sustentou e que ele nos legou, para que possamos viver de acordo com os teus desígnios aqui na terra, em nossa vida diária. E que o Espírito Santo nos envolva com o teu amor infinito e que, através dos nossos atos, nós possamos ser reflexos da tua luz para todos os nossos irmãos. Amém. Então, pessoal, que bom estar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre os mensageiros do reino. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, lembra de falar, porque eu não vou ver a mãozinha de ninguém levantada, que a gente não consegue ver, tá bom? Então, essa é a aula 5 do capítulo 3 do módulo 4, que é baseada no documento 138, a formação dos mensageiros do reino. Essa apresentação é resultado do meu estudo, né? Então, ela é pessoal. E é importante, eu sempre digo, nada substitui a leitura do livro de Urântia. A opinião da Sueli sobre o documento 138 não é a mesma do Neemias, não é a mesma do Henrique, não é a mesma da Lilian, enfim, cada um vai ter a sua interpretação. Então é legal assistir as palestras, as aulas, mas é bom também sempre ler o livro de Urântia, tá bom? Aproveitem o presente que os intermediários nos deram, nesse caso, com relação à parte 4 do livro, né? Então, vamos aproveitar e vamos ler o livro. Esse trabalho vai ser apresentado em duas partes, uma hoje e outra na quarta-feira que vem. E eu dividi esse documento, né, em alguns tópicos. Eu vou fazer um preâmbulo para contar como é que a gente chegou até aqui, aí uma introdução, e aí depois a gente vai falar sobre as instruções finais, né, de Jesus para os apóstolos, para os 6, aí escolhendo os outros 6, e o chamado de Mateus e Simão, Simão o Zelote, o chamado de Tiago e Judas Alfeus, o chamado de Tomé e Judas Iscariotes, aí a semana de lições intensivas, uma nova desilusão, o primeiro trabalho dos 12 apóstolos, 5 meses de provas, a organização dos 12 apóstolos, como é que eles passaram a trabalhar desde então, uma conclusão e aí um trabalhinho que a gente vai fazer junto, uma dinâmica que eu chamei de reflexões. Isso vai ser na semana que vem. Hoje a gente vai chegar até o tópico 7, se Deus quiser, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, lembra de pode falar, porque pode interromper e falar, porque eu não vou ler, não vou ver a mãozinha levantada. Então, esse documento, o documento 138, ele descreve o processo pelo qual
Jesus escolheu os 12 apóstolos e como esses homens foram preparados para a sua missão. Após o seu batismo e o período de isolamento nas colinas pereianas, Jesus começou a reunir um grupo de discípulos que seriam fundamentais na disseminação das boas novas do reino de Deus. Então, se lembram? Jesus foi batizado, depois ele se isolou lá nas colinas pereianas, e aí, quando ele voltou para o acampamento lá onde estavam os discípulos de Judas, de João Batista também, Jesus começou a reunir um grupo de discípulos. Isso foi falado na aula que o Henrique deu, né, e depois na aula que a Lilian deu a semana passada. E Jesus escolheu homens comuns, muitos dos quais eram pescadores, e os preparou para que se tornassem os líderes dessa nova missão. Qual era a missão? A disseminação, né, do reino de Deus. Contar para todo mundo o que era esse reino de Deus, o que era a paternidade do Pai e a consequente irmandade dos homens, né? E contar também que para você entrar nesse reino de Deus, você precisaria ter a fé, uma fé viva, né? E você conseguiria isso fazendo a vontade do Pai. Jesus, ele primeiro chamou André e Pedro, depois ele chamou Tiago e João Zebedeu, e em seguida Filipe e Natanael. Filipe era chamado também de Filipe o Curioso, e Natanael era chamado também de Natanael o Honesto. Isso não a próxima aula, que a próxima aula é minha, mas depois da minha aula semana que vem, o Neemias vai estar descrevendo sobre todos esses apóstolos. E esses 6 são os primeiros a serem escolhidos como apóstolos e recebem instruções diretas de Jesus para encontrar e preparar outros 6 apóstolos para o grupo. Então, cada apóstolo tinha que escolher um novo apóstolo. Com a ajuda dos 6 primeiros, Jesus seleciona os outros 6 apóstolos, completando então o grupo dos 12. Durante o primeiro ano de ministério, Jesus dedicou muito tempo ao treinamento desses apóstolos. Esse ano foi 26 depois de Cristo. Ele os ensinou não só por meio de palavras, mas principalmente por meio do exemplo da sua vida prática, preparando-os para assumir as suas responsabilidades como embaixadores do reino de Deus. E aí vamos para a introdução, que é o documento 138 propriamente dito. Depois de pregar o sermão sobre o reino, que a Lilian expôs tão bem na semana passada, Jesus reuniu os 6 apóstolos naquela tarde e começou a expor os seus planos para visitar as cidades em volta do mar da Galileia. Os seus irmãos, Tiago e Judá, lembra? Tiago e Judá estavam com Jesus lá no batismo e continuaram com ele no Jordão. Eles ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para essa reunião. Até aquele momento, eles se consideravam como fazendo parte do círculo interno dos apóstolos de Jesus. Eles dois achavam que eles faziam parte desse grupo, vamos dizer, privilegiado dos apóstolos de Jesus. Contudo, Jesus planejava não ter parentes próximos como membros desse corpo de diretores apostólicos do reino. E a não inclusão de Tiago e Judá entre os poucos escolhidos, junto com a sua indiferença aparente para com a sua mãe desde das bodas de Caná, desde quando ele transformou a água em vinho, né, a pedido da sua mãe, isso foi o ponto de partida para um abismo sempre crescente entre Jesus e a sua família. Então, cada vez mais eles se distanciavam. Por quê? Porque eles tinham expectativas equivocadas, né, sobre o que era ser o Messias, e eles pensavam que esse Messias seria um Messias terreno, e Jesus cansou de dizer que não, meu reino não é desse mundo, meu reino é um reino espiritual. E eles não aceitavam, principalmente a mãe dele, né, Maria, não aceitava. E essa situação continuou durante toda a sua administração pública. E a família dele quase o rejeitou. E essas diferenças não foram completamente aparadas até após a sua morte e ressurreição. A sua mãe constantemente oscilava entre as atitudes de uma fé e de uma esperança flutuantes
e as de emoções crescentes de desapontamento, humilhação e desespero. Apenas Ruth, a irmã mais velha dele, né? A irmã mais nova, desculpa, permaneceu ao lado de Jesus, que era o seu pai e irmão. E até depois da ressurreição, toda a família de Jesus tinha pouquíssimo a ver com a sua ministração. Então, eles acreditavam, né, do que Maria contou para todos os seus filhos, né, de que Jesus era o filho prometido, era o Messias esperado, e só que ela deu uma conotação diferente, ela deu uma conotação de Messias terreno, de que iria tirar Israel do jugo dos romanos, né? Ele viria com pompas e glórias, sentaria no seu trono e libertaria Israel do jugo dos romanos. E não foi isso que Jesus veio fazer aqui, a gente sabe bem. As instruções finais. No domingo, 23 de junho do ano 26 depois de Cristo, Jesus deu as instruções finais aos 6 apóstolos. Ordenou-lhes que partissem 2 a 2 para anunciar as boas novas do reino. Jesus proibiu-os de batizar e desaconselhou-os quanto a fazer pregações públicas. Explicou a eles que mais tarde ele iria permitir-lhe que fizessem pregações públicas, mas que por um certo tempo, por muitas e boas razões, ele desejava que eles adquirissem experiência prática em lidar pessoalmente com os seus semelhantes. Ele queria que os apóstolos passassem por essa experiência pessoal de contato um a um com as pessoas para contar para eles sobre o reino de Deus, né? Jesus propunha fazer dessa primeira viagem um trabalho inteiramente pessoal. E embora esse anúncio tenha levado os apóstolos ao desapontamento, eles ainda não aceitaram, ao menos em parte, as razões de Jesus para começar daquele modo a proclamação do reino. E então, assim, de bom ânimo e com... Eu li errado, desculpa. Jesus propunha fazer dessa primeira viagem um trabalho inteiramente pessoal. E embora esse anúncio tenha levado os apóstolos ao desapontamento, eles ainda aceitaram, ao menos em parte, as razões de Jesus para começar daquele modo a proclamação do reino. E então, assim, de bom ânimo e com um entusiasmo confiante, eles deram início aos trabalhos. Então, Tiago e João foram para Quereza. Quereza fica aqui, ó, no lado leste. Aqui é o Mar da Galileia, Quereza fica aqui ao lado leste do Mar da Galileia. André e Pedro, eles foram para Cafarnaum. Então, aqui, Cafarnaum. E Filipe e Natanael foram para Tariqueia. Eu procurei Tariqueia no mapa, eu não achei. Aí eu fui pesquisar no Wikipédia, eles dizem que fica aqui ao lado de Magdala. Então, bem aqui, ó. Então, Tiago e João Zebedeu foram para Quereza, André e Pedro para Cafarnaum e Filipe e Natanael para Tariqueia. Antes que começassem essas 2 primeiras semanas de serviço, Jesus anunciou-lhes que desejava ordenar 12 apóstolos. Eles eram 6, Jesus queria 12, para continuar o trabalho do reino depois da sua partida. E autorizou a cada um deles escolher um homem dentre as suas primeiras conversões para que passasse a ser membro desse corpo projetado de apóstolos. E João perguntou: mas, mestre, esses 6 homens virão para conosco, para o nosso meio, e compartilharão de todas as coisas igualmente conosco, que estamos contigo desde o Jordão, ouvindo todos os teus ensinamentos em preparação para esse que é o nosso primeiro trabalho no reino? E Jesus respondeu: sim, João, os homens que ireis escolher tornar-se-ão um conosco, e vós ensinareis a eles tudo aquilo que seja pertinente ao reino, do mesmo modo que eu vos ensinei. E depois de ter dito isso, Jesus deixou-os.
Então, mais uma vez, isso é bastante recorrente em todo esse documento. Os apóstolos, uma hora é João, outra hora é Pedro, outra hora é André, cada um deles, todos eles, sentem que eles deveriam ter um lugar especial, né, nesse reino vindouro, e com certeza eles não percebem, eles não perceberam que esse reino não era desse mundo, que esse reino era espiritual. E Jesus o tempo todo fica tentando esclarecer, né, e corrigir todas essas expectativas equivocadas que os apóstolos tinham. Os 6 não se separaram para ir e fazer os seus trabalhos até que houvessem trocado muitas palavras e discutido as instruções de Jesus, com o intuito de que cada um deles escolhesse um novo apóstolo. O conselho... Tem alguém com o microfone aberto. O conselho de André prevaleceu afinal e eles partiram para os seus trabalhos. E, em essência, eis o que André disse: o mestre está certo. Somos em número muito pequeno para assumirmos esse trabalho. Há necessidade de mais instrutores, e o mestre manifestou grande confiança em nós, por nos ter confiado a escolha desses 6 novos apóstolos. E naquela manhã, quando se separaram a fim de seguir para o trabalho, havia um pouco de depressão escondida em cada coração. Eles sabiam que iriam sentir a falta de Jesus. E além do medo e da timidez, não era daquele modo que eles tinham imaginado a inauguração do reino do céu. Eles queriam que esse reino do céu fosse agora, que Jesus entrasse com ele nas cidades, anunciando esse novo reino e fazendo acontecer, né? Havia sido arranjado para que os 6 trabalhassem por 2 semanas, depois das quais retornariam à casa de Zebedeu para uma reunião. Nesse interim, Jesus foi até Nazaré para estar com José e Simão, seus irmãos, e os outros membros da sua família que viviam na vizinhança. Jesus fez de tudo que lhe foi humanamente possível, em consonância com a sua consagração à vontade do Pai, para manter a confiança e o afeto da sua família. E cumpriu bem o seu dever nessa questão e fez mesmo até mais. E enquanto os apóstolos estavam fora para essa missão, Jesus pensou muito sobre João, que agora estava na prisão. Então, Jesus estava na prisão, João Batista estava na prisão desde 12 de junho de 26, né? Já fazia algum tempo. E Jesus pensou bastante sobre João, sobre o que ele faria. E era uma grande tentação usar o seu poder potencial para libertá-lo. Mas, uma vez mais, ele resignou-se a aguardar a vontade do Pai. 2. Escolhendo os 6. Essa primeira viagem missionária dos 6 foi, sobretudo, cheia de êxito. Todos eles descobriram o grande valor do contato direto e pessoal com os homens. E voltaram para Jesus com um conhecimento mais pleno de que, afinal, a religião é pura e inteiramente uma questão de experiência pessoal. Então, Jesus teve êxito, né, nesse arranjo que ele fez de mandar os 6 angariarem mais 6 apóstolos, né? Mas, principalmente, ter o contato direto e pessoal com os homens. E aí, então, eles puderam perceber que a religião é uma experiência pessoal, né? Que a religião verdadeira é a experiência pessoal. Cada um vai construir a sua. E eles começaram a sentir quão sedenta estava a gente comum de ouvir palavras de conforto religioso e de encorajamento espiritual. Quando se reuniram com Jesus, eles queriam todos falar ao mesmo tempo, mas André tomou a frente e os chamou um a um. E eles fizeram os seus relatos formais ao mestre e apresentaram as suas indicações dos 6 novos apóstolos. Jesus, depois de que cada homem havia apresentado a sua escolha aos novos apóstolos, pediu a todos os outros que votassem na indicação. Assim, todos os 6 novos apóstolos foram formalmente aceitos por todos os 6 mais antigos.
E então Jesus anunciou que eles todos deveriam estar com os candidatos e convidá-los para o serviço. E quais foram os apóstolos recém-selecionados? Primeiro, Mateus Levi, que era o coletor alfandegário de Cafarnaum, coletor de impostos, que tinha o seu escritório no lado leste da cidade, perto das fronteiras de Bataneia. E ele foi escolhido pelo apóstolo André. Mateus Levi foi o 7º apóstolo. Por ser um coletor de dinheiro experiente, foi nomeado o responsável financeiro dos apóstolos. Ele ocupou fielmente esse cargo durante 4 anos, nunca deixando de fornecer financiamento adequado para o grupo. Mateus sempre foi leal a Jesus e à sua missão, mas devido à sua responsabilidade como ganhador de dinheiro, angariador de fundos, ele perdeu alguns dos ensinamentos mais valiosos e atos notáveis de Jesus. No entanto, quando Mateus percebia que Jesus ia fazer um discurso importante, ou quando ele percebia que ia acontecer alguma coisa realmente bastante interessante, Mateus, ao invés de sair, né, para arrecadar fundos, ele tirava do próprio dinheiro dele e colocava no fundo apostólico para poder estar ali junto de Jesus e assistir o discurso, assistir o que quer que seja, né? Mas os apóstolos nunca souberam que ele fazia isso. Então, no final da carreira dele, ele já não tinha mais dinheiro, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele acabou dando para o corpo apostólico, né, para manter os apóstolos de Jesus. Então, é uma coisa bem bonita. Ele achava também que Jesus não soubesse disso, mas é claro que Jesus sabia. O segundo foi Tomé Dídimo, um pescador de Tariquéia e ex-carpinteiro e pedreiro de Gadara. Como 8º apóstolo, Tomé foi escolhido por Filipe. Apesar de mais tarde ser conhecido como o duvidoso Tomé, ele possuía uma mente lógica e cética e demonstrou uma lealdade corajosa. Ele tinha uma mente cientista, então ele precisava experimentar tudo, saber tudo, todos os pingos nos is para acreditar, né? O terceiro, né, apóstolo foi Tiago Alfeus, também conhecido como Lebeu. Pescador e agricultor de Queresa, foi escolhido como o 9º apóstolo por Tiago Zebedeu. Ele era simplório, mas tinha um profundo amor por Jesus. Tiago e seu irmão gêmeo Judas Alfeus administraram as multidões ao redor de Jesus. E o quarto, Judas Alfeus, também conhecido como Tadeu, era irmão gêmeo de Tiago Alfeus. Pescador, Judas Alfeus foi escolhido como 10º apóstolo por João Zebedeu. Junto com seu irmão gêmeo, eles administravam as multidões ao redor de Jesus. E ele era modesto e raramente expressava as suas opiniões. Tanto Tiago como Judas Alfeus, eles eram bastante simplórios, né? Tanto que depois da morte de Jesus, todos os apóstolos saíram para pregar pelo mundo. E só eles dois que voltaram para a casa deles e continuaram o trabalho que eles tinham antes de ter entrado no apostolado. E o que os reveladores falam é que a missão deles estava cumprida. Quinto, Simão o Zelote. Simão o Zelote foi o 11º apóstolo e manteve firmemente a ideia de Jesus como Messias judeu, né? Então, como Messias terreno que viria para libertar Israel do jugo romano. Sincero e de mentalidade materialista, ele permaneceu leal a Jesus e serviu de uma maneira admirável. Ele era um alto funcionário da patriótica organização dos Zelotes, posição que ele abandonou para juntar-se aos apóstolos de Jesus. Antes de ligar-se aos Zelotes, Simão havia sido um mercador, e ele foi escolhido por Pedro. Judas Iscariotes, o 12º apóstolo,
Era o filho único de pais judeus ricos que viviam em Jericó. Ele tornou-se um seguidor de João Batista e os seus pais, saduceus, o haviam deserdado por isso. Ele estava procurando emprego naquelas regiões quando o encontraram os apóstolos de Jesus e, sobretudo, por causa da sua experiência com as finanças, Natanael convidou-o para juntar-se às suas fileiras. Ele foi provavelmente o homem mais instruído entre os 12 apóstolos e o único judeu na família apostólica do Mestre. Então, o livro nos conta que ele e Natanael eram os mais instruídos do grupo. Judas nunca foi capaz de superar os seus preconceitos judaicos contra os seus associados galileus. E a gente tem que lembrar que o próprio Jesus era galileu. Jesus passou um dia inteiro com os seus 6, respondendo às suas perguntas e escutando os detalhes do que havia para contar, pois muitas experiências interessantes e úteis eles tinham para relatar. Agora viam a sabedoria do plano do Mestre, de enviá-los para trabalhar de um modo calmo e pessoal, antes de mandá-los para os esforços públicos mais ambiciosos. Então, agora vamos ver o chamado de cada um desses novos apóstolos, né? De cada um desses 6 novos. Então, o chamado de Mateus e Simão. No dia seguinte, Jesus e os 6 foram chamar Mateus, o coletor aduaneiro. Mateus estava esperando por eles. Tendo já feito o balancete nos seus livros, estava pronto para entregar os assuntos do seu escritório ao irmão. Quando aproximaram da casa aduaneira, André adiantou-se com Jesus, que, olhando no rosto de Mateus, disse: "Segue-me." E então ele levantou-se e foi para sua casa com Jesus e os apóstolos. Mateus contou a Jesus sobre o banquete que havia arranjado para aquela noite e que desejava pelo menos dar aquele jantar à sua família e amigos, caso Jesus aprovasse e consentisse em ser o hóspede de honra. E Jesus consentiu movimentando a cabeça. Pedro, então, com Mateus, se separou deles e explicou que tinha convidado um tal Simão, que era o Simão Zelote, para juntar-se aos seus apóstolos e assegurou o consentimento de que Simão Zelote também fosse incluído nessa festa dessa noite. Depois de um almoço ao meio-dia na casa de Mateus, foram todos com Pedro chamar Simão Zelote, a quem encontraram no seu antigo local do trabalho, agora conduzido pelo seu sobrinho. Quando Pedro levou Jesus até Simão, o mestre saudou o ardente patriota e apenas disse: "Segue-me." E todos voltaram à casa de Mateus, onde conversaram muito sobre política e religião até a hora do jantar. A família Levi dedicava-se há muito aos negócios e à coleta de taxas. E por isso, muitos dos convidados de Mateus para esse banquete poderiam ser chamados de publicanos e pecadores pelos fariseus. Naqueles dias, quando uma recepção com banquete era dada a um indivíduo proeminente, o costume era que todas as pessoas envolvidas ficassem no salão e observassem os convivas durante a refeição e escutassem as conversas e os discursos dos homens aos quais se prestava honra. Desse modo, a maior parte dos fariseus de Cafarnaum estava presente a essa ocasião para observar a conduta de Jesus nessa inusitada reunião social. Então, porque a gente vai começar a falar agora de fariseus, publicanos, samaritanos, gentios. Então, vamos só nos lembrar o que cada um desses grupos são, né? Então, os fariseus. Os escribas e os rabinos juntos eram chamados de fariseus. Ativos desde 500 a.C. até 70 depois de Cristo, os fariseus guardavam a lei oral judaica. Conhecidos por aderirem estritamente a essas leis, eles se opuseram a Jesus, considerando-o uma ameaça à sua autoridade.
E Jesus criticou a sua abordagem rígida, enfatizando o amor e a compaixão. Então, lembra, Jesus estava sempre, principalmente daqui para frente, criticando a postura dos fariseus, né? Porque eles eram bastante rígidos e cheios de regras, né? Embora eles acreditassem em Deus, o Deus Yahvé, e embora Jesus mesmo pertencesse a essa religião, Jesus criticou bastante os fariseus. E quem eram os gentios? Os gentios eram todas as pessoas que não pertenciam ao povo judeu. Então, tinha os judeus e os não-judeus. Não-judeus eram gentios. A lei de Moisés impunha várias restrições para manter os judeus separados dos gentios, incluindo proibições de casamento e de entrada no templo. Isso se devia ao fato de que os gentios não adoravam a Deus, nem seguiam a lei de Moisés, sendo considerados impuros e afastados dos preceitos divinos. Apesar dessas restrições todas, e haviam muitas, um gentio podia se converter ao judaísmo. Para isso, era necessário seguir os rituais rigorosos, incluindo a circuncisão. Eles conseguiam se converter. Com essa conversão, o gentio se integrava mais na comunidade judaica e os seus descendentes seriam plenamente aceitos como judeus após algumas gerações. Se não me engano, após 4 gerações, os seus descendentes poderiam ser considerados judeus. A convivência entre judeus e gentios era possível em atividades comerciais e na vida cotidiana, mas havia uma clara distinção social e religiosa. E a vinda de Jesus trouxe uma mudança significativa na relação entre judeus e gentios. Por quê? Porque Jesus ensinou que a salvação era para todos, abolindo todas as distinções anteriores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus coletores de impostos, como a família de Mateus, né, Mateus de Levi, nas províncias do Império Romano. Então, os impostos do Império eram pesados e os publicanos muitas vezes cobravam demais, enriquecendo-se à custa da miséria do povo. Então, os impostos que os romanos cobravam já eram bastante altos e muitos dos coletores de impostos cobravam a mais para ficar com a parte para eles, né? E os judeus que não gostavam do domínio romano sentiam-se traídos pelos publicanos. Essa classe só podia encontrar companheiros entre outros publicanos, de modo que a associação com um publicano automaticamente lançava suspeitas sobre a reputação de uma pessoa. Os fariseus e outros religiosos recusavam-se a conviver com publicanos, para não serem contaminados. Então, olha só o nível. Jesus nunca rejeitou ninguém que quisesse segui-lo. Jesus não sentia repugnância pelos publicanos. Ele via que eram pessoas que precisavam também da salvação. E quem eram os zelotes? Lembra, tem um dos apóstolos é Simão Zelote. Os zelotes eram nacionalistas judeus intensos que rejeitaram a espera messiânica pacífica, favorecendo a revolta ativa contra o domínio romano para alcançar a libertação. Eles já estavam cansados de esperar o Messias que viria para libertá-los e inauguraram, né, uma revolta ativa contra o domínio romano. A sua postura agressiva entrou em conflito com as facções judaicas mais pacifistas, aumentando as tensões e conflitos com as autoridades romanas lá na Judéia. E os saduceus, que os pais de Judas Iscariotes eram saduceus, eu falei, né? Então, os saduceus eram sumos sacerdotes e aristocratas judeus influentes e tornaram-se adversários de Jesus devido aos seus ensinamentos divergentes. Seus esforços para enfraquecê-lo culminaram com uma conspiração para executá-lo durante a festa da Páscoa em Jerusalém, em 30 depois de Cristo. Foi a crucificação de Jesus. E os samaritanos, quem eram os samaritanos? Samaritanos, aqueles que viviam em Samaria. Os samaritanos acreditavam no mesmo Deus dos judeus, Yahvé, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés.
Eles não acreditavam nos outros. Sendo um grupo religioso e político no tempo de Jesus, os samaritanos enfrentaram um ódio profundo por parte dos judeus, apesar de partilharem os ensinamentos semelhantes. E Jesus abraçou e conquistou os samaritanos, promovendo interações e ensinamentos positivos. Agora, voltando lá ao jantar de Jesus com os apóstolos na casa de Mateus Levi. À medida que o jantar progredia, a alegria dos convivas ia transbordando. E todos estavam gostando tão esplendidamente de tudo que os fariseus, observando tudo ali, começaram nos seus corações a criticar Jesus pela sua participação em um acontecimento tão frívolo e comezinho. Mais tarde, naquela noite, quando estavam fazendo os discursos, um dos fariseus mais maledicentes foi tão longe a ponto de criticar, junto a Pedro, a conduta de Jesus, dizendo: como ousas dizer que esse homem é reto quando ele come com publicanos e pecadores, emprestando desse modo a sua presença a tais cenas descuidadas e de entrega ao prazer? Pedro sussurrou esse comentário crítico para Jesus antes que lhe desse a bênção aos que estavam ali reunidos. E quando Jesus começou a falar, ele disse: ao vir aqui nessa noite, para dar boas-vindas a Mateus e a Simão, a nossa fraternidade, fico contente de testemunhar a vossa alegria em um ânimo social tão bom. Porém, devíeis rejubilar-vos ainda mais porque muitos de vós entrareis no reino vindouro do Espírito, no qual ireis desfrutar mais abundantemente das boas coisas do reino do céu. E para vós que estáis criticando a mim dentro dos vossos corações, por eu ter vindo aqui compartilhar da alegria desses amigos, eu devo dizer-lhes que eu vim para proclamar a alegria àqueles que são socialmente oprimidos e a liberdade espiritual aos que estão moralmente prisioneiros. É necessário que eu vos lembre que, mais do que os sãos, os doentes é que precisam de um médico? Eu vim não para chamar os retos, mas os pecadores. E essa era verdadeiramente uma coisa estranha lá no ambiente judeu. Ver um homem de caráter reto e de sentimentos nobres, misturando-se livre e alegremente com a gente comum, e ainda mais com tantos publicanos e pecadores reconhecidamente pouco religiosos e em busca de prazer. Simão Zelote quis fazer um discurso nessa reunião lá na casa de Mateus, mas André, sabendo que Jesus não queria o reino vindouro confundido com o movimento dos zelotes, convenceu-o a refrear-se de fazer quaisquer comentários públicos. Jesus e os apóstolos, naquela noite, permaneceram na casa de Mateus. E quando todos se foram para suas casas, eles não falaram senão de uma coisa: sobre a bondade e a cordialidade de Jesus. Agora vamos falar sobre o chamado dos gêmeos Alfeus. Na manhã seguinte, todos os grupos dos 9 dirigiram-se de barco para Queresa para executar o chamado formal dos 2 próximos apóstolos, Tiago e Judas, os 2 filhos gêmeos de Alfeus, indicados por Tiago e João Zebedeu. Os 2 pescadores gêmeos contavam com a vinda de Jesus e dos seus apóstolos e já estavam esperando por eles lá na praia. Tiago Zebedeu apresentou o mestre aos pecadores de Queresa e Jesus, olhando para eles, acenou dizendo: segue-me. Naquela tarde que passaram juntos, Jesus os instruiu plenamente sobre como deviam proceder em reuniões festivas e concluiu as suas observações dizendo: todos os homens são meus irmãos. O meu Pai nos céus não despreza nenhum ser criado por nós. O reino do céu está aberto para todos os homens e mulheres. Nenhum homem pode fechar a porta da misericórdia na cara de nenhuma alma faminta que procure entrar.
Nós nos assentaremos e comeremos com todos aqueles que desejem disputar sobre o reino. Aos olhos do nosso Pai, que nos contempla lá de cima, todos são iguais. Não recuseis repartir o vosso pão com o fariseu ou com o pecador, com o saduceu ou com o publicano, com o romano ou com o judeu, com o rico ou com o pobre, com o livre ou com o escravo. A porta do reino de Deus está bem aberta para todos os que desejarem saber a verdade e encontrar a Deus. Naquela noite, em uma ceia simples na casa de Alfeus, os 2 gêmeos eram recebidos na família apostólica. Mais tarde, naquela noite, Jesus deu aos seus apóstolos a primeira lição, que tratava da origem, natureza e destino dos espíritos impuros. Mas eles não compreenderam a importância daquilo que lhes havia sido dito. Achavam muito fácil compreender e amar e admirar Jesus. Mas difícil por demais era compreender muitos dos seus ensinamentos. E depois de uma noite de descanso, todo o grupo, agora em número de 12, foi de barco até a Tariquém. E aí, pessoal, alguma pergunta? Alguma colocação? Pode falar, Lilian. Pode abrir o microfone. Tá, então eu fiquei pensando nessa última parte que você colocou ali, me chamou a atenção que Jesus, ele deu uma palestra sobre a origem dos Dos espíritos espíritos impuros. impuros. É. É, O livro não conta como é que foi isso, mas eu também fiquei bastante intrigada como é que seria isso. né? Será que a origem, vamos supor, seria aquilo que Lúcifer fez, né? Que ele mesmo da sua mente ali Atra- tomou a decisão, né? Por não fazer a vontade de Deus. Acho que, será que é essa a origem, né? É, pode ser. Eu fiquei pensando também em todos os rebelados, na verdade, né? Porque quando falou de espíritos impuros, eu fiquei pensando se não eram os espíritos rebelados, os intermediários, etc. Aham, Mas eu não sei, é. não sei dizer. O que vocês acham? Ninguém tem uma opinião? Acho que não. Outra coisa que eu achei legal, assim, como que Jesus, ele dava o exemplo, né, para os apóstolos, quando ele estava lá na casa de Mateus, quando começaram a fazer fofoca dele e tal, e ele ia lá, e eles ficavam admirados com o exemplo de Jesus. Então, é Uhum, isso que convence as pessoas, é o exemplo, né? Então, exatamente. assim, achei muito, e como que essa questão do espírito, dos espíritos que ele estava explicando, não, realmente eles não entendiam, porque ali a princípio, né, tanto os mais antigos, os 6, quanto os novos que estavam Uhum, chegando ali, né? E depois também, como que Jesus fala que todos, esse último discurso dele ali, né? Que todos são bem-vindos, todos, porque os gêmeos eram bem simples, simplórios, né? E que Jesus ali aceita a todos. Então, eu achei muito lindo ali. muito lindo. A porta está aberta para todos que quiserem entrar. Isso. E aí, tem uma parte do livro, que não é desse documento, que fala assim, sobre os gêmeos, por que, né, Jesus escolheu gente tão simples assim? Porque aí eles falam assim, em todo o universo de Nébadon, existem muitos mundos com pessoas simplórias assim. Então, Uhum. Jesus não estava só aqui por nossa causa, ele não estava só abrindo as portas do reino só para nós aqui, ele estava abrindo as portas do reino para todo Nébadon, né? E em todo Uhum. Nébadon existem pessoas simplórias, existem uma diversidade infinita de pessoas, inclusive aquelas que a gente acha, nossa, como é que Jesus está com essa pessoa? Claro, ele está com todos, né? É, verdade.
Eu também É gostei assim, bastante é um dessa parte. amor universal, né? Um amor assim sem fronteiras, vamos dizer, né? Aham. Inclui a todos. Incondicional. É, e é Incondicional, muito né? lindo. E ele dá a vida, né? Ele Uhum. deu a vida por todas essas pessoas. É um amor assim fantástico, isso mesmo. E a outra parte que me chamou a atenção foi por que é que Jesus, acho que é a resposta, porque Jesus ele não interferiu na prisão lá de João, né? Porque senão ele ia ter que fazer o milagre. E a proposta dele não era interferir com milagres. Então, E ele assim, eu acho deixou nas mãos do pai, né? assim, eu achei bem, para mim, a resposta, né? Que a gente fica Uhum. pensando, por que que Jesus Por fez quê, alguma né? coisa? Porque se ele fosse fazer um movimento com os discípulos e apóstolos ali, que estavam se iniciando, né? Ele estava iniciando ali com eles, certamente eles também iriam ser presos ali naquele momento, né? Com certeza. Mas o pessoal estava esperando ele fazer alguma coisa, mas realmente não podia, porque também ele tinha essa proposta de não fazer milagres. Então, assim, foi para mim uma resposta É ali. coerente, né? É É, coerente com tudo que ele fez. E tem uma parte também que fala, não, ainda não falei sobre isso, mas que fala que um dos motivos pelos quais Judas, bom, Judas era um ressentido, eu vou falar, mas um dos motivos que Judas ficou contra Jesus também foi por ele não ter feito nada, ele não entendeu por que Jesus não fez nada para salvar João, mas na é, verdade ele por- não entendeu muita coisa. porque ele era discípulo, né, de João Uhum, Batista, ele é Judas, né? discípulo de João Batista. Só quem, Ou isso mesmo. seguidor, não sei. Seguidor de João Batista. Tanto É, que os pais dele o desertaram exatamente por por ele ter causa sido disso, guiado. é. Uhum. Alguém mais? Obrigada pelas respostas. Então, eu vou voltar aqui, tá bom? Essas apresentações, tá certo? Tá. Essas apresentações, elas são Sim, bastante. Você tem que seguir bastante o livro, né? Porque, na verdade, a gente está contando a história de Jesus e os ensinamentos, então eu não posso dar pitaco aqui, só tem que ficar em cima do livro mesmo. Mas quem quiser pode interromper a hora que quiser. Então, depois da noite de descanso, né, que eles, depois de terem estado lá com os irmãos Alfeus, e da noite de descanso, todo o grupo, agora em número de 11, junto 10 mais um, que era Jesus, 11, foram de barco até a Tariqueia. Para quê? Para fazer o chamado para Tomé e para Judas. Tomé, o pescador, e Judas, o errante, encontraram-se com Jesus e os apóstolos no barco de pesca que atracou em Tariqueia e Tomé os conduziu à sua casa perto dali. Filipe agora apresentava Tomé como seu indicado para o apostolado e Natanael apresentava Judas Iscariotes, o judeu, com as mesmas honras. Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, tens pouca fé. Entretanto, eu te recebo. Segue-me. Para Judas Iscariotes, o mestre disse: Judas, somos todos da mesma carne e do mesmo modo que o recebo em nosso meio, eu oro para que seja sempre leal aos meus irmãos, aos teus irmãos galileus. Seguem. Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu li esses documentos é assim, como é que os intermediários começam esse tópico, né, 138:5:1, o chamado de Tomé e Judas. Então ele fala, Tomé o pescador e Judas o errante. Eu sinto assim não é uma decepção, mas eu sinto não sei se é raiva também. Na verdade, eu acho que é raiva, mas deve ter uma palavra melhor para isso. Da parte dos intermediários para Judas, né? Tipo, Judas o errante. Então, desde já, eles já vão colocando
um adjetivo negativo para Judas. É claro que eles já sabiam o que tinha acontecido, a gente também sabe o que aconteceu. Mas me chama a atenção, assim, seres tão elevados, né? Se bem que os intermediários não são tão elevados assim. Mas seres que estão passando para a gente documentos sobre vida e ensinamentos de Jesus, colocarem dessa forma, me parece pesado, mas eu compreendo plenamente. Sueli, Alguém pensa assim, não? então, eu vejo essa palavra errante, né? Eu interpretei ela assim, mais é, como sem rumo, será? Uhum. Assim, porque como os pais o deserdaram, ele ficou sem rumo. Eu interpretei assim, não sei. E daí eu estava vendo aqui no Google, né? E tem também sem destino certo. Quem sabe eles Pode ser quiseram dar desse jeito, é, conotação, essa pode, isso, pode ser. Porque a gente né? sabe que ele fez muito mal, né? Entre É, Jesus, ele era muito ressentido, ele guardava mágoa, ele queria é, acertar as contas, etc. Mas é que, para mim, assim, sempre, desde a primeira vez que eu li esse documento, me parecia pesado, mas tá certo. mas tem também essa interpretação, né? Como que é Uhum. uma pessoa vacilante, que é incerta. Tem até umas palavras meio estranhas, assim, né? Que não, né? Que não Não quer vale a nada com pena. nada, errante mesmo no Aham, sentido é errante errado. mesmo. Tá certo. Vamos lá, continuando. E aí Jesus fala para ele: Judas, somos todos da mesma carne e do mesmo modo o recebo em nosso meio, e eu oro para que seja sempre leal a teus irmãos galileus. Segue-me. Então ele já sabia, né, que Judas já, já sabia da personalidade de Judas, porque Jesus sabia tudo, e, e só pedia, né, que ele fosse leal com os irmãos galileus, porque Judas ele já achava que os galileus eram um lixo, na verdade. Depois de haverem descansado, Jesus saiu com os 12 para orar com eles e para instruí-los sobre a natureza e o trabalho do Espírito Santo. Mas, de novo, de nenhum modo eles compreenderam o significado daquelas verdades maravilhosas que eles tentava lhes ensinar. Então, Jesus fazia discursos maravilhosos, né? Passava ensinamentos muito elevados, mas os apóstolos não conseguiam, né, compreender. Algum compreendia uma coisa, outro compreendia outra, porém, eles não conseguiam captar o ensinamento como um todo. E eles sempre cometiam o erro de tentar enquadrar o novo evangelho de Jesus dentro das suas velhas formas de crenças religiosas. Então, ele sempre tentava pegar o ensinamento de Jesus e colocar dentro do judaísmo, né? Com todas aquelas regras, com todas aquelas profecias e tudo. Então, eles tentavam enquadrar o ensinamento de Jesus naquelas crenças que eles já tinham. E eles não conseguiam captar a ideia de que Jesus tinha vindo para proclamar um novo evangelho de salvação e para estabelecer um novo caminho de encontrar a Deus. Eles não percebiam que Jesus era uma nova revelação do Pai dos céus. Então, por mais que Jesus tentasse, era difícil que os apóstolos compreendessem exatamente o que Jesus queria dizer. Por isso era muito mais fácil observar a vida de Jesus, né, a forma como Jesus vivia, e por isso eles se sentiam tão apaixonados por Jesus, do que exatamente entender os seus ensinamentos, compreender os seus ensinamentos que ele fazia através de perguntas, através de parábolas, através de discursos mesmo. No dia seguinte, Jesus deixou os seus 12 apóstolos a sós. Ele queria que eles se conhecessem uns aos outros e desejava que ficassem a sós para conversarem sobre o que ele lhes havia ensinado. O mestre voltou para a refeição da tarde e, depois do jantar, ele falou-lhes sobre as ministrações dos serafins, outro assunto bastante elevado,
e alguns dos apóstolos compreenderam o seu ensinamento. Eles descansaram por uma noite e partiram de barco para Cafarnaum no dia seguinte. Zebedeu e Salomé, que eram os pais de Tiago e João Zebedeu, né? Tinham ido morar com o filho Davi, e desse modo toda a sua grande casa podia ficar à disposição de Jesus e dos seus 12 apóstolos. E ali, Jesus passou um sábado tranquilo com os seus mensageiros escolhidos. Cuidadosamente traçou os planos para proclamar o reino e explicou integralmente a importância de evitar quaisquer conflitos com as autoridades civis, dizendo: se os governantes civis tiverem de ser censurados, deixai comigo essa tarefa. Cuidai de não fazer nenhuma denúncia contra César ou contra os seus servidores. E foi nessa mesma noite que Judas Iscariotes chamou Jesus à parte para perguntar-lhe por que nada estava sendo feito para tirar Jesus da prisão. E Judas não ficara totalmente satisfeito com a atitude de Jesus, e aquilo que eu já tinha falado, né? Porque Jesus decidiu deixar na mão do Pai, né, o destino de João Batista. E por uma série de motivos, né, para não trazer perigo ou criar tensões desnecessárias com as autoridades. E isso talvez pudesse desviar a atenção da missão de Jesus. Mas Judas não conseguiu compreender isso. Ele achou que Jesus estava sendo desleal, né, com João Batista. Que Jesus poderia fazer qualquer milagre ali e tirar João Batista da prisão. Mas Jesus também não tinha vindo aqui para fazer milagres. E ele queria deixar que fosse feita a vontade do Pai. 6. A semana de lições intensivas. A semana seguinte foi dedicada a um programa de aperfeiçoamento intenso. Cada dia, os 6 novos apóstolos eram colocados nas mãos dos seus respectivos recrutadores para uma cuidadosa recapitulação de tudo que tinham aprendido e experimentado como preparação para o trabalho do reino. Então, cada apóstolo, né, que escolheu o 7º, 8º e 9º apóstolo, era responsável, né, era o tutor desse novo apóstolo. Então, cada apóstolo antigo era o tutor de um novo apóstolo. E aí eles repassavam tudo o que eles tinham aprendido e experimentado para a preparação do trabalho que eles iam fazer de revelar o novo reino. Os apóstolos mais antigos recapitularam cuidadosamente, para benefício dos 6 mais recentes, os ensinamentos de Jesus dados até aquele momento. E às tardes eles sempre se reuniam no jardim de Zebedeu para receber as instruções de Jesus. E foi nessa mesma época que Jesus estabeleceu um dia, no meio da semana, para descanso e diversão. E eles seguiram esse plano de descanso de um dia por semana durante o resto da vida material do seu mestre, então por mais 4 anos. Como regra geral, às quartas-feiras, eles nunca se dedicavam às suas atividades regulares. Nesse feriado da semana, Jesus normalmente separava-se deles, dizendo: meus filhos, ide divertir-vos por um dia. Descansai os corpos dos trabalhos árduos do reino e gozai do arrefecimento que advém da volta às vossas antigas vocações ou da descoberta de novas espécies de atividades recreativas. Ainda que Jesus não necessitasse desse dia de descanso, ele adaptou-se a esse plano porque sabia que era o melhor para os seus seguidores humanos. Jesus era quem ensinava, ele era o mestre. E os seus companheiros eram os seus alunos, os discípulos. E foi curioso que Jesus designou para cuidar dessa recreação, desse dia de recreação, né, desse feriado nas quartas-feiras, as atividades que eram feitas nesse dia, quem estava a cargo delas era Simão o Zelote. Então, pensa, um nacionalista, uma pessoa bastante aguerrida, né, bastante belicosa, e foi para ele que Jesus deu a missão de
cuidar da diversão e das atividades desse dia de feriado. Eu achei bastante interessante. Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles, e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus: o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixei desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus, mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos, de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e os meus ensinamentos. No entanto, novamente, eles não compreenderam por que ele dissera isso, e nenhum deles ousou perguntar por que eles havia lhes ensinado isso. Então, e o que aconteceu depois da morte de Jesus, né? Da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus. Eles ficaram maravilhados com aquilo que era simplesmente fascinante, né? Imagina uma pessoa que você ama, morre, ela ressuscita, você consegue vê-la e conversar com ela, e depois ela vai, ascende aos céus, e você, então, percebe realmente que ela é Deus, né? Ela é Deus aqui no nosso mundo de Urântia, em Nébadon. Eles ficaram maravilhados com isso e se esqueceram, né? De que o que eles deviam pregar, o que eles deviam anunciar, era o reino de Deus e o evangelho relacionado a esse reino de Deus, né? Mas, ao contrário, eles ficaram tão fascinados com tudo o que aconteceu que começaram a criar a religião sobre Jesus, né? E não sobre os ensinamentos que ele deixou aqui para a gente. Então, de repente, se algum apóstolo tivesse perguntado, né? Eles não entenderam por que Jesus tinha dito isso, mas se algum deles, de repente, tivesse perguntado, talvez tivesse sido diferente, não sei. Nesses ensinamentos iniciais, Jesus tentou evitar controvérsias com seus apóstolos tanto quanto possível, exceto naqueles casos que envolviam conceitos errôneos do seu Pai nos céus. E para todas essas questões, ele nunca hesitou em corrigir as crenças errôneas. Havia apenas um motivo na vida pós-batismal de Jesus em Urântia, e esse era a revelação do seu Pai no paraíso. Uma revelação mais verdadeira e melhor. Ele era o pioneiro do caminho novo e melhor até Deus, o caminho da fé e do amor. A sua exortação aos apóstolos era sempre: ide procurar os pecadores, encontrai os afligidos e confortai os ansiosos. Então, lá no começo, Jesus diz também, né? Muito mais que os sãos, são os doentes que precisam de um médico, né? Médico de almas. Jesus tinha uma perfeita compreensão da situação. Ele possuía um poder ilimitado e poderia ter sido utilizado para ajudar e adiantar a sua missão. No entanto, ele estava totalmente satisfeito com os meios e as personalidades, os quais a maior parte das pessoas teria considerado inadequadas e que teriam encarado como sendo insignificantes. Jesus insistiu em dedicar-se aos assuntos do seu Pai do modo mais tranquilo e pouco dramático. Ele evitou cuidadosamente qualquer exibição de poder. Ele planejava trabalhar de modo pouco ruidoso, ao menos por vários meses, com seus 12 apóstolos, nas cercanias do Mar da Galileia. E agora a gente vai falar do sétimo tópico, né, sétima sessão, que é uma nova desilusão.
Como havia uma incompatibilidade, né, entre o que os apóstolos esperavam e o que Jesus realmente queria fazer, então, volta e meia, os apóstolos se decepcionavam e se desiludiam, né? E ficavam meio depressivos com tudo o que estava acontecendo. Jesus havia planejado uma campanha missionária tranquila de 5 meses de trabalho pessoal. Contudo, não disse aos apóstolos o quanto aquilo ia durar. Eles trabalharam de semana a semana. E muito cedo, nesse primeiro dia da semana, exatamente quando ia anunciar isso aos seus 12 apóstolos, Simão Pedro, Tiago Zebedeu e Judas Iscariotes vieram para ter uma conversa particular com Jesus. E levando Jesus para um lado, Pedro ousou lhe dizer: Mestre, viemos a pedido dos nossos companheiros no intuito de perguntar se o momento agora não está maduro para entrar no reino. E se tu irás proclamar o reino aqui em Cafarnaum ou se nós vamos prosseguir até Jerusalém? E quando que a gente vai saber, cada um de nós, as posições que iremos ocupar junto contigo no estabelecimento do reino? E Pedro teria continuado a fazer um monte de perguntas, mas Jesus levantou a sua mão num gesto de admoestação e refreou. E fazendo um aceno aos outros apóstolos que se acercavam deles, Jesus disse: Meus filhinhos, até quando deverei ser indulgente convosco? Já não esclareci que o meu reino não é desse mundo? Quantas vezes já lhes disse que não vim para sentar-me no trono de Davi? E então, por que é que me estáis inquirindo sobre qual o lugar que cada um de vós no reino do Pai? Não podeis perceber que eu vos chamei como embaixadores de um reino espiritual? Não compreendeis que logo, muito em breve mesmo, vós ireis representar-me no mundo e na proclamação do reino, do mesmo modo que eu represento o meu Pai que está nos céus? Será possível que eu vos tenha escolhido, que vos tenha instruído como mensageiros do reino, e vós ainda não compreendeis a natureza e o significado desse reino vindouro, de predominância divina nos corações dos homens? Meus amigos, escutai-me mais uma vez. Eliminai das vossas mentes essa ideia de que o meu reino é um governo de poder ou um reino de glória. De fato, todo o poder nos céus e na terra será dentro em pouco entregue às minhas mãos. Mas não é da vontade do meu Pai que usemos esse dom divino para glorificar a nós próprios durante essa idade. Numa outra idade, vós ireis de fato assentar-vos comigo no poder e na glória. Mas cabe-nos agora submetermos-nos à vontade do Pai e continuarmos em humilde obediência, executando o seu mandato sobre a terra. Então, ó, de novo, né? Os apóstolos queriam que o reino fosse instituído já. Eles achavam que já estavam prontos para esse reino vindouro, né? Eles achavam que eles tinham que ter lugares privilegiados na administração desse reino. Ou seja, eles não estavam entendendo que esse reino não é desse mundo, que esse reino é um reino espiritual. E Jesus falava isso para eles o tempo todo. É interessante, né, a gente perceber. E Jesus tenta esclarecer e corrigir todas essas expectativas equivocadas que os apóstolos tinham para o reino, e eles não percebiam isso, né? Eles ainda estavam presos àquela ideia tradicional de que viria um Messias que estabeleceria um reino terreno com poder e glória, que esse reino teria uma estrutura de governo similar à dos reinos humanos. Ou seja, eles pensavam em Jesus como o Messias que iria se autoproclamar rei e estabelecer o seu reino em Israel, ocupar um trono e distribuir as posições para cada um dos 12 apóstolos. E quando Jesus percebe que essas expectativas, né, dos seus apóstolos, ele relembra a eles mais uma vez
E esse reino que ele está proclamando não é um reino terreno. Ele explica que o reino de Deus, ele é o quê? Ele é um reino espiritual, que se manifesta no coração dos homens. E não é um governo mundano, um governo político, um governo militar. Jesus destaca também que o seu chamado para eles é para eles serem embaixadores desse reino espiritual. Ou seja, para eles proclamarem, né, para eles representarem e proclamarem a vontade de Deus. Assim como Jesus representava, né, o Pai aqui na Terra. É interessante, Jesus devia ficar meio estressado com tudo isso, né? Jesus tentava o tempo todo alinhar a compreensão dos apóstolos com a realidade espiritual do reino de Deus e ficava o tempo todo corrigindo as suas expectativas e preparando esses apóstolos para a missão de levar essa mensagem ao mundo e sem se desviarem, né, por essas ambições que eles tinham de glória e poder. Às vezes é meio frustrante até, coitado de Jesus. Uma vez mais, os seus discípulos ficaram chocados e estupefatos. Jesus mandou que fossem orar 2 a 2, pedindo a eles que voltassem até Jesus ao meio-dia. Nessa manhã crucial, cada um deles procurou encontrar Deus e cada um deles esforçou-se para animar e fortalecer o outro, e retornaram a Jesus como ele lhes havia pedido. Jesus rememorou com eles, nesse momento, a vinda de João Batista, o batismo no Jordão, a festa de casamento em Caná, quando ele transformou a água em vinho, a escolha recente dos 6 e a separação pela qual os apóstolos passaram dos próprios irmãos na terra. E então os preveniu de que o inimigo do reino iria também tentar separá-los. Depois dessa conversa curta, mas sincera, os apóstolos levantaram-se sobre a liderança de Pedro para declarar a sua devoção ao Mestre e para prometer, como Tomé se expressou, a sua lealdade inarredável ao reino. E ele disse: a esse reino vindouro, não importando o que ele seja, e ainda que eu não o compreenda inteiramente. E todos eles realmente acreditavam em Jesus, embora não entendesse completamente os seus ensinamentos. Agora, Jesus perguntava a eles quanto dinheiro eles tinham consigo. E também perguntou quanto às provisões que tinham dado às suas famílias. Quando ficou claro que eles não tinham fundos suficientes para manterem-se por 2 semanas, Jesus disse: não é da vontade do meu Pai que comecemos o nosso trabalho desse modo. Permaneceremos aqui perto do mar e pescaremos por 2 semanas, ou faremos o que as nossas mãos encontrarem para fazer. E nesse interim, sob a liderança de André, o primeiro apóstolo escolhido, vós ireis organizar-vos de modo a prover de tudo que seja necessário ao vosso futuro trabalho, não apenas para o ministério pessoal presente, mas também para quando posteriormente eu vos mandar na pregação do evangelho e na instrução dos crentes. Então os apóstolos ficaram cheios de ânimos com essas palavras. Essa era a primeira sugestão clara e positiva que tinham de que Jesus projetava mais tarde efetuar esforços públicos mais ambiciosos e ativos. Os apóstolos passaram o restante do dia aperfeiçoando a sua organização e completando os arranjos dos barcos e das redes, para embarcar na manhã seguinte com o intuito de pescar, pois todos haviam decidido devotar-se à pescaria. A maioria deles havia sido pescador, e até mesmo Jesus era um barqueiro e um pescador muito experiente. Muitos dos barcos que eles usariam nos próximos anos haviam sido feitos pelas mãos de Jesus, e eram barcos bons e confiáveis. Lembra? Tem alguém com o microfone aberto.
Então, alguém quer falar alguma coisa? Sueli, Oi. eu não sei nem como começar essa pergunta, porque assim, quando a gente vê o problema lá do João que estava preso, do Judas que traiu Jesus, essa história poderia ter tomado um outro caminho, ou ela era uma história já ela estava escrita já, tinha que ser cumprido tudo isso. Então, às vezes eu fico na dúvida, ela poderia ter tomado um outro rumo, Jesus poderia não morrer lá na sua idade, não ser crucificado, e algumas modificações, ou eu já ouvi falar muito disso. Isso estava tudo escrito e tinha que ser cumprido. Então, essa é a minha indagação. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Uhum, você já estava pré-determinado. Estava pré-determinado, né? Então, Não, tudo que eu... você perguntou se já estava pré-determinado. Sim, É isso. sim, sim, isso. E estava? Eu acho que não pré-determinado. Eu acho que assim, É, as coisas seguiram o curso natural, né? Então, João tinha uma personalidade bastante enfática, vamos dizer assim, e ele sim. pregava a salvação, adquiriu a salvação dos pecados para conseguir conquistar o reino de Deus, né? E Herodes ficou bastante incomodado com aquilo, por isso Herodes prendeu, e por um capricho da esposa de Herodes, que eu não lembro o nome, não sei se era Salomé, não lembro o nome, ele acabou decapitando João. Foi Salomé É, que isso, pediu para Salomé. ele. Aham. Com relação a Judas Iscariotes, não a semana que vem, na outra, o Neemias vai estar explicando, né, sobre cada apóstolo, sobre o que eles faziam, a personalidade deles, etc. Quando vocês forem ler forem aprender, né, sobre a personalidade de Judas, Judas era um filho único de uma família bastante rica. Ele teve bastante instrução, ele era o mais instruído de todos os apóstolos, mas ele foi muito mimado quando ele era criança e adolescente, né? Então, os reveladores falam que os pais de Judas estragaram Judas com tantos mimos. E quando Judas resolveu se filiar ao grupo apostólico de João Batista, os pais de Judas, que eram saduceus, deserdaram ele, né? E Jesus, como a Lilian tinha dito, ele passou a ser um errante, ele ficou sem chão e ele tinha uma personalidade muito vingativa, né? Ele era uma pessoa vingativa. Então, ele guardava muito rancor, guardava muita mágoa. E quando as pessoas faziam alguma coisa para ele que ele não concordava, principalmente se essa coisa fosse ferir o ego dele, fosse na frente de outras pessoas, ele acabava criando, criando subterfúgios para se vingar dessa pessoa, né? Então, Judas queria que Jesus fosse o Messias esperado, ele acreditava nisso. E Jesus várias vezes repreendeu Judas porque ele falava muita coisa, ele era muito discriminativo, ele achava que ele era melhor que os outros, vamos dizer assim, né? E que, por exemplo, os gentios não podiam estar no reino de Deus, os publicanos não podiam estar no reino de Deus. Então ele tinha todos esses sentimentos assim rançosos dentro dele. Então, não que fosse na minha opinião, não que fosse predestinado que ele fosse trair Jesus, mas tudo indicava pela personalidade dele que ele ia cometer alguma coisa não tão boa, né? Uma coisa meio ruim. Então, eu não acho que estava pré-determinado que Jesus seria crucificado, mas do jeito que Jesus estava tentando mudar todos os conceitos judeus daquela época, todo estratificado, tudo tirando o poder dos sacerdotes, do sinédrio, etc., dando poder ao homem comum, tanto ó, no apostolado dele tinham, por exemplo, os irmãos alfeus, que eles chamavam de simplórios, né?
Então, Jesus estava quebrando todos os paradigmas. E o Sinédrio e mesmo os romanos não estavam felizes com isso, né? E isso, assim, se encaminhou para a crucificação de Jesus. Ele teria que morrer na cruz? Não, acho que ele não teria que morrer na cruz. Eu não sei de nenhum outro Micael que morreu na cruz. Mas, então, provavelmente não precisaria. Mas, eu acho que foi, assim, a sequência de acontecimentos que culminou nisso daí. Mas isso é a minha opinião. Indicava que tinha que ser assim mesmo, dado o que ele pregava, Eu acho que etc. tudo foi conspirando para isso, na minha opinião. Mas como saber se essa, eu digo história, aspas, né? Uhum. Poderia ser diferente, poderia ser melhor, pior? Essa Acho é que a gente sempre a não vai minha saber. pergunta. A gente não É vai saber. exatamente isso. Então, A gente não vai. era Acho que a essa a gente não minha vai dúvida, saber. e a gente tem que crer no que está escrito, né? Exatamente. De repente, quando a gente Obrigado, chegar nas obrigado. Morôncias, a gente vê alguma coisa É, diferente, ou mais completa, vamos dizer assim. Vai ter um outro livro de Urântia mais completo lá para gente. talvez. Obrigado a você. Nada. Mais alguma pergunta? Então, eu vou voltar aqui que já está acabando, pessoal. É... Então, eles foram, nesse dia, né, eles foram se preparar para começar as 2 semanas de pescaria, né? E muitos dos barcos que eles usaram haviam sido feitos pelo próprio Jesus. Lembra, Jesus trabalhou antes de começar a sua vida. Ai, como chama? Vida A sua pública. vida pública, isso, obrigada. Antes de começar a sua vida pública, ele trabalhou com o pai Zebedeu, né, lá em Cafarnaum, na construção de barcos. E os barcos dele eram maravilhosos, super bem feitos. Ele tinha uma técnica, criou, desenvolveu uma técnica diferente lá. E os barcos dele eram muito bons. Jesus mandou que eles se devotassem a pescar por 2 semanas, acrescentando: e depois avançareis, tornando-vos pescadores de homens. Eles pescavam em 3 grupos. A cada noite, Jesus saía com um grupo diferente. Como eles desfrutavam da companhia de Jesus? Ele era um bom pescador, um companheiro alegre e um amigo inspirador. E quanto mais trabalhavam com ele, tanto mais o amavam. Então, imagina, ter Jesus lá com você, tete a tete, com certeza. Esse plano de pescar e sair por 2 semanas para o trabalho pessoal em nome do reino prolongou-se por mais de 5 meses até o fim desse ano de 26 depois de Cristo, quando cessaram aquelas perseguições especiais que tinham sido dirigidas contra os discípulos de João Batista depois do seu encarceramento. Então, as coisas estavam meio quentes lá, né? Na Galileia e em Israel, porque quando João foi preso, todos o Sinédrio e os seus começaram várias perseguições com os discípulos de João Batista. Então Jesus também não quis pegar mais light, né? Quis ir mais devagar para não trazer perigos ou criar tensões desnecessárias, né? Que poderiam prejudicar a missão dos apóstolos posteriormente. E obrigada. A gente continua a segunda parte do estudo na semana que vem. Mais perguntas? Obrigada, Sueli. Muito bacana a tua apresentação. Obrigada. É muito lindo ver assim, foram meses, né, que Jesus ficou pescando com os apóstolos. Interessante Sim, foram essa 5 informação. meses. Então, assim, Pois é, 2 semanas eles pescavam e 2 semanas eles trabalhavam, né, com o evangelho, disseminando o evangelho do reino. Aí mais 2 semanas trabalhavam, mais 2 semanas. Isso eles estavam angariando fundos para aquele trabalho das 2 semanas mesmo, e mesmo para guardar dinheiro para o trabalho posterior que Jesus tinha prometido para eles, né? Então, eles iriam realmente sim. começar a pôr a mão na massa. E quantos laços eles não devem ter criado
nesse contato de trabalho, né? Isso. Com o próprio Jesus, porque ele ia trabalhar com cada grupo, né? Cada vez era com Aham. cada grupo. Então, deve ter sido assim, para criar laços Maravilhoso. também, né? Uhum. É, para que Maravilhoso. tanto Jesus conhecesse mais os apóstolos, e os Muitos apóstolos apóstolos. também, porque Conheci. daí Jesus ia tentar ver como fazer para que eles entendessem a mensagem, porque Uhum. ainda estavam pensando no reino Terreno. humano, né? No reino humano. É muito legal mesmo. Bom, Mais alguma pergunta, pessoal? então, Neemias, você faz o sorteio? O que é que eu faço? Eu estava ocupado com uma outra coisa, eu acabei não fazendo a lista, mas se você quiser eu faço. Não, então eu vou fazer. Vocês aguardam só um minutinho aqui, pessoal. Eu vou. rapidinho. Uhum. Eu ganhei a Então, semana passada, acho que o meu nome daí fica fora dessa vez. Também, por favor. Só falta ganhar de novo, né? aí é É, sorte, hein, gente? é, O meu Aí também é eu já sorte. ganhei. Pode pôr outro no meu lugar. Aqui é o meu, que eu Pode vou ganhar. tirar o meu nome também, viu, gente? Ei, gente, sim, não vai dar. Mas É quanto menos, sorteio de novo. mais Mais chance, sorte. né, Maria Lanes? tem mais chance de quem não ganhou ganhar. O meu eu leio aqui direto, tá aqui do meu lado. Lilian, eu tô numa outra página agora. Você pode, por favor, lendo quem está na sala para eu colocar aqui, por favor? Ah, tá bom. Aham. Então, Moacir, Moacir, Elias, Nunes. ah, a Angele, Acho que pode tirar o meu também. Pode tirar o meu. você que sabe, Deixa para Angele. quem está precisando mais. Irineu, Aham. Bernadette, Mantovani, Pode Liane, retirar meu nome, viu? Liane, Bernadette, isso, Liane. Liane, César, Luciano, Eduardo e o Henrique. Não, Henrique não. Tá bom. Então agora eu vou compartilhar essa tela. A semana passada eu esqueci, né? Compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, Então tá. Sortear nomes. Demora um pouquinho. Mas tem que clicar uma vez só. Eu cliquei, mas Tá correndo aqui em cima. foi César. César, Muito você bem. ganhou o livro. bem. Muito Parabéns. Parabéns, bem. César. Parabéns. Muito Uhum. bom, muito bom. Então, César, depois você passa no WhatsApp para mim o nome, o seu endereço, tá bom? Tá joia. Então, obrigada a todos pela presença e esperamos Obrigada. vocês para a semana que vem, Semana a que vem segunda às parte 8. da aula, tá bom? Isso, e vai ter uma dinâmica de grupo bem gostosinha. Ah, que Boa legal. noite, pessoal. Parabéns, Sussu. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até Beijo. segunda. Boa Obrigada. noite, Até gratidão, segunda. Sussu. Obrigada. Obrigada. Boa Até. noite, gente. Boa Até semana que vem. noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.